Vamos analisar como que a gente faz esse exercício. A gente vai começar sempre lendo do comando, do último parágrafo, para a gente já ler o exercício sabendo onde a gente quer chegar. Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte aqui. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos. Então, a gente está querendo o gráfico que representa o lucro da empresa em função da quantidade de itens produzidos, certo? E aí a gente começa a ler o exercício. Já vi que tem um gráfico aqui, deve ter a ver com esse gráfico, mas vamos lá. Um administrador resolve estudar o lucro da empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em função da quantidade de itens produzidos, certo? Então, repara, o gráfico que ele traçou não é o gráfico que a gente quer, que o gráfico dele é o gráfico da receita e do custo de produção dos seus itens. Interpretação do gráfico, a gente precisa ler esse gráfico e entender o que está dizendo, o que significa cada coisa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico que é a quantidade de itens produzidos, certo? E de acordo com essas quantidades, a gente tem aqui o valor da receita e do custo de produção. Um gráfico, esse valor representa o custo, e no outro gráfico, esse valor representa a receita. Então, os pontos principais aqui. O que a gente tem de informação exata aqui? Eu tenho esse ponto de informação exata e tem um ponto de interesse aqui, ó, de uma informação exata também. E essa informação é o quê? É o seguinte, quando a gente tem 5 itens produzidos, a receita é 5 e o custo é 5, ou seja, recebe 5 e gasta 5. Portanto, o lucro é 0 aqui, não tem nem lucro e nem prejuízo. Nesse ponto aqui, acontece a mesma coisa. A receita é 40 e o custo é 40. Então, se gasta 40 e ganha 40 também. Mas, então, o lucro vai ser 0 também. Então, nos pontos 5 e 15, o lucro é 0. Então, na hora de fazer o gráfico do lucro, nos pontos 5 e 15, esse lucro vai ser 0. Ou seja, o gráfico tem que passar por esses pontos. Tem que estar no ponto 5 e no ponto 15 para quando o lucro for 0 aqui, beleza? Voltando para o gráfico, o que a gente tem que reparar é aqui, ó, entre os pontos 5 e 15, o custo, o gráfico do custo, está maior do que o gráfico da receita. Ou seja, você está gastando mais do que você está recebendo. Portanto, o lucro é negativo. Então, o gráfico do lucro entre 5 e 15 tem que estar abaixo do 0. E depois do 15, a receita está maior do que o custo, ou seja, está gastando menos e está ganhando mais do que está gastando. Portanto, o gráfico ali depois do 15 tem que estar acima do 0, positivo. Então, a ideia geral vai ser essa. O que a gente vai buscar? A gente vai buscar um gráfico onde toque nos pontos 5 e 15, porque isso significa que o lucro vai ser 0. Ele tem que estar negativo entre esses pontos e depois ele tem que estar positivo. A gente acha esse gráfico. Analisando os gráficos que a gente tem nas alternativas, a letra A já vai ser nossa resposta, mas observa, passa aqui no 5 e no 15 o gráfico do lucro. Entre esses pontos, o gráfico está negativo e depois do 15 o gráfico está todo positivo, certo? Na letra D, não toca os pontos 5 nem 15, então a gente já excluiria. Olha só o peguinho aqui também, na letra B, ó. Na letra B, a gente tem aqui, passando pelos pontos 5 e 15, a gente tem as informações contrárias. A gente tem entre esses valores positivo, falando que o lucro é positivo, e depois o lucro é negativo. Então, se você faz uma análise errada do lucro, que seria receita menos custo, você chegaria na B se você fizesse custo menos receita, né? Se analisasse desse jeito. A letra I não toca nos pontos 5 e 15, então a gente poderia excluir. E a letra C toca nos pontos que a gente quer, 5 e 15, porém aqui entre o 5 e o 15, está falando que o lucro é positivo, o que não é verdade. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Então, resolução para o Enem. Como que você deveria agir enquanto a esse exercício?
O gráfico que representa o lucro da empresa. Eu quero o gráfico que representa o lucro da empresa. Ok. Aqui eu tenho o gráfico da receita e do custo em função da quantidade de itens. Deixa eu interpretar o gráfico. Aqui eu tenho quantidade de itens produzidos, o valor da receita e do custo. Quando tem 5 itens produzidos, receita e custo é o mesmo, então o lucro é 0. A mesma coisa acontece aqui no 15 itens produzidos. Então, no ponto 5 e no ponto 15, o gráfico tem que estar no 0. Aqui, entre esses valores, o custo é maior que a receita, o gráfico tem que ser negativo e depois o gráfico tem que ser positivo. Procura por um gráfico que toca o ponto 5 e o ponto 15, onde aqui vai ser negativo e aqui positivo, marca a letra A e finaliza. Então, para resolver essa questão, o ideal é que você faça essas análises todas e tenha um gasto aí de mais ou menos 1 minuto e 30 segundos para resolver essa questão, considerando que a gente não tem conta, é apenas análise mesmo das informações.